Voltar aqui é como reviver os anos em que eu passei com vocês aqui, que foram muito agradáveis, né? Foram 5 anos aqui no distrito, né? Foram anos muito bons. Hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha esposa, né? Sempre anda comigo, a Deliane está ali, a Gisele, nossa amiga, o Marco Aurélio, meu cunhado, nós estamos aqui com vocês, né? E é muito bom reencontrá-los, muito bom mesmo. O tema de hoje é um tema complexo e nós vamos mexer com muitas passagens bíblicas. Eu não vou ter tempo de esperar vocês abrirem, então vocês anotem, tá? Se alguém perder a sequência, eu tenho uma anotação que eu fiz aqui no papel. Depois eu peço aí o Cláudio, o Marcos, faz uma cópia e manda para vocês aí sobre esse tema, tá bom? O tema de hoje é sobre a mensageira do Senhor. Eu me lembro que há uns 38 anos eu fiz uma matéria com o Dr. Scharfenberg. Um dia desse eu assisti uma entrevista com ele. Ele mora, se não me engano, ele mora em Loma Linda ainda. E ele tem 102 anos de idade. Foi um médico, foi responsável pela saúde pública nos Estados Unidos. Esse médico, um homem que entende muito de saúde. E ele é um adepto, ele acredita nos escritos de profecia. Eu me lembro que naquela época ele escreveu um folhetinho, um livreto, eu tenho esse livreto, ainda vou encontrar, que está lá nos meus arquivos, e ele diz a dificuldade do povo de Deus de acreditar no profeta do momento. Então, normalmente, as pessoas que viveram na época de Isaías não acreditavam em Isaías. Quem viveu na época de Ezequiel é a mesma coisa, ou Elias. Então, só um remanescente, só um grupo pequeno é que acaba acreditando no profeta do momento. As pessoas acreditam no profeta do passado, mas não acreditam no profeta do momento. Fizeram isso, inclusive, com Jesus, não é? E hoje nós vamos estudar o dom profético em Ellen White de uma forma muito diferente. Eu vou apresentar aqui algumas declarações dela e vocês vão ficar surpresos. Ela chegou a declarar algumas vezes que ela não era profetisa. E isso deixou muita gente confusa, mas a gente vai esclarecer isso, não é? Os críticos, existe um livro, foi traduzido agora para o português, Ellen White e seus críticos. E alguns críticos da Igreja Adventista dizem assim: por que Ellen White dizia não ser profetisa e vocês a chamam de profetisa? É bem interessante isso. Eu vou pegar aqui as declarações dela. As principais declarações estão na Review and Herald, 26 de julho de 1906, e foi reimpresso em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 31 à página 35. Eu vou ler as declarações dela, depois nós vamos para a Bíblia, tá? Para a gente poder entender isso. Vamos lá. Vamos começar aqui. Aqui são palavras dela, né? Alguns tropeçaram no fato de eu ter dito que não pretendia ser profetisa. E eles perguntaram, como assim? Não tive nenhuma reivindicação a fazer, apenas que fui instruída de que sou a mensageira do Senhor. Que ele me chamou em minha juventude para ser sua mensageira, para receber sua palavra e para dar uma mensagem clara e decidida em nome do Senhor Jesus. No início de minha juventude, perguntaram-me várias vezes, você é uma profetisa? Eu sempre respondi, eu sou a mensageira do Senhor. Sei que muitos me chamaram de profetisa, mas não reivindiquei este título. Meu Salvador me declarou sua mensageira. Então ela está dizendo aqui, olha, Jesus não falou que eu sou profetisa. Ele falou que eu sou mensageira. Então preste bem atenção aqui nas palavras dela, né? Sua obra, ele me disse, quer dizer, Jesus, sua obra, ele me disse, é cumprir minha palavra. Coisas estranhas surgirão. E em sua juventude, eu a separei
para levar a mensagens aos errantes, para levar a palavra aos incrédulos e com a pena e a voz reprovar pela palavra ações que não são corretas. Exorte com a palavra. Eu farei com que a minha palavra vos seja aberta. Agora, interessante essa parte aqui. Não será como uma língua estranha. Isso é Jesus falando para ela. Não será como uma língua estranha. Na verdadeira eloquência da simplicidade, com a voz e a pena, as mensagens que dou serão ouvidas por alguém que nunca aprendeu nas escolas. Meu espírito e meu poder estarão com você. Ora, a irmã White teve que parar de estudar no 3º ano primário por causa daquela pedrada, vocês se lembram e tudo mais. Então, Deus não chamou a pessoa instruída, ele chamou a pessoa sem letras, não é? Continuando. Agora ela retoma. Por que não afirmei ser profetisa? Ela vai dar aqui algumas razões. Porque nestes últimos dias, muitos que ousadamente se dizem profetas são um opróbrio, uma vergonha para a causa de Cristo. E porque meu trabalho inclui muito mais do que a palavra profeta significa. Vocês sabem, irmãos, na época da irmã White, havia muitos falsos profetas mesmo, muita confusão com relação a essa questão de revelações. Eu poderia citar o nome de alguns para vocês aqui. Andrew Jackson Davis era um menino que tinha 14 anos, na época da irmã White. Ele dizia receber mensagem de Galena, era uma espécie de profeta. Anne Lee Stanley, a chamada mãe dos tremedores, aquele indivíduo que tremiam, como acontece com alguns grupos pentecostais hoje. Conrad Basil, nos Estados Unidos, também era outro, ele era também pai dos tremedores, os indivíduos caíam, tremiam, convulsionavam. Havia também Gemina Wilkinson. Essa Gemina Wilkinson dizia, existe um pai, existe um filho, então existe também uma mãe, que é o Espírito Santo. A mãe sou eu que vou reinar na terra 1000 anos. Quer dizer, isso sem falar em muitos outros que eu poderia citar aqui. Então, a credibilidade de pessoas que diziam receber mensagens do além e coisas assim era muito baixa. Ela falou, eu não quero esse título de profetisa, isso não é para mim. Está entendendo? Ela está dando aqui algumas razões. Afirmar ser uma profetisa é algo que nunca fiz. Se os outros me chamam por este nome, não tenho problema com eles. Mas minha obra tem abrigado tantos ramos que não posso chamar a mim mesma, senão uma mensageira, enviada para levar uma mensagem do Senhor a seu povo e para empreender o trabalho em qualquer ramo que ele indicar. Agora, mais alguns parágrafos, eu estou terminando as declarações dela, é importante, né? Quando estive pela última vez em Battle Creek, disse diante de uma grande congregação que não pretendia ser uma profetisa. 2 vezes me referi a este assunto com a intenção de fazer a declaração. A declaração é, não pretendo ser profetisa. Se eu falei de outra forma, que não isso, que todos agora entendam que o que eu disse, que eu tinha em mente era que não reivindico o título de profetisa ou profeta. Durante o discurso, eu disse que não afirmava ser uma profetisa. Alguns ficaram surpresos com essa afirmação. E como muito está sendo dito a respeito, darei uma explicação. Agora a explicação dela, né? Outros me chamaram de profetisa, mas nunca assumi este título. Não senti que era meu dever designar-me assim. Os que ousadamente assumem que são profetas em nossos dias são muitas vezes um opróbrio, uma vergonha para a causa de Cristo. Vejam aqui as razões dela, né? Agora, a última declaração, no final aqui. Ó. Mas meu trabalho inclui muito mais do que esse nome significa, profeta. Considero-me uma mensageira comissionada pelo Senhor com mensagens para o seu povo. Então, a irmã White, ela diz, eu não sou profetisa, eu sou uma mensageira. Bom,
O que isso significa? O que significa ser uma mensageira? Isso é menor do que um profeta ou isso é maior do que um profeta? Essa é que é a grande questão, ok? E nós vamos agora para a Bíblia e vamos analisar a Bíblia e vamos tomar um personagem como paradigma, que é paradigma de Ellen White, um personagem bíblico. Eu vou abrir aqui em Malaquias no capítulo 4, nós vamos fazer algumas análises. Para quem não sabe, a palavra Malaquias, ela vem do hebraico Malaki. Malak significa mensageiro, Malaki significa meu mensageiro. Este livro é um livro muito interessante. Aqui em Malaquias capítulo 4, no verso 5, está escrito, Deus falando, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos identificar primeiro aqui quem é esse Elias, tá? Vocês terem uma ideia, Elias viveu na época de Acabe, foi entre o ano 874 e 853 a.C. Já esse livro de Malaquias, ele foi escrito no período pós-exílio. Ele fica aí entre o ano 430 e 400. Isso nos dá uma distância da época que Elias viveu para a época em que Malaquias escreveu, de 420 anos. Então, ele não está falando ali, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então, aí, irmãos, nós temos um problema para resolver, porque Elias não morreu. Elias foi para o céu numa carruagem de fogo. Então, os judeus da época de Jesus, eles aguardavam que o Elias literal fosse descer do céu e viver entre eles ali. Entendeu? Mas não é isso que a profecia estava dizendo. A profecia estava dizendo que alguém seria enviado no espírito e poder de Elias. E qual foi o trabalho e o poder de Elias? Foi restaurar um povo que estava completamente apostatado, adorando Baal. Deus mandou o profeta Elias para trazer esse povo de volta para ele. O que os falsos deuses fazem quando eles pegam o povo de Deus? Uma das primeiras obras dos falsos deuses é fragmentar a família, é acabar com a família, é destruir o amor entre pais e filhos. Elias foi chamado para trazer o povo de volta para Deus, restaurar as famílias, fazer com que aquele povo novamente agora amasse e adorasse o verdadeiro Deus. Esse foi o trabalho de Elias. Então, quando ele diz, eis que eu enviarei o profeta Elias, ele está dizendo que alguém com a mesma função, com o mesmo trabalho de Elias, seria enviado antes do quê? Do grande e terrível dia do Senhor. Agora, o que é o grande e terrível dia do Senhor? Quando você estuda o Antigo Testamento, você vai observar que essa expressão dia do Senhor, ela tem duas conotações. Uma é local, era quando Deus mandava juízo para uma nação naquela época, e a outra é universal, é o dia do Senhor quando ele virá. Esse dia do Senhor que ele está se referindo aqui é o grande e terrível dia do Senhor. Ele está se referindo, então, à segunda vinda. Vamos ver Elias na primeira e vamos ver a primeira vinda e a segunda vinda. A primeira vinda, você aqui no capítulo 3, em Malaquias capítulo 3, aqui um capítulo antes, ele diz assim, eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem do Senhor dos Exércitos. Quem foi esse que veio para preparar o caminho do Senhor? Quem foi? João Batista. João Batista foi o precursor de Cristo. Ele veio para preparar o caminho para que as pessoas recebessem a Jesus Cristo. Então, aqui nós temos uma referência clara a João Batista e a primeira vinda de Jesus. Quando você vai agora para Sofonias, Sofonias capítulo 1, de 14 a 18, volte um pouquinho que você vai chegar em Sofonias. Sofonias 1, 14 a 18, você tem aqui uma menção clara
a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Eu não vou ler todo o texto, depois você lê até o verso 18. Eu vou ler só o 18 agora. Vamos lá. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo de seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Então, ele está se referindo aqui à segunda vinda. Então, o grande e terrível dia do Senhor é a segunda vinda. Isso quer dizer que o Elias, ou alguém na função de Elias, viria antes da primeira vinda. Eu já identifiquei aqui que é João Batista, mas teria um outro que viria antes da segunda vinda, com a mesma função, o mesmo espírito de Elias e de João Batista, ok? Agora nós vamos continuar trabalhando para a gente poder fazer uma análise bem interessante a respeito da questão, não é? Se você ler também o Salmo 50 fala: vem o Senhor, não guarda silêncio, né? Perante ele arde um fogo devorador, enfim. Vamos agora dar uma verificada o próprio Senhor Jesus Cristo afirmando esses dois períodos em que Elias deveria vir. Vamos para Mateus, capítulo 17, Mateus 17, verso 10 a 13. Mateus está logo em seguida aqui. Mateus 17, 10 a 13. Está escrito assim: mas os discípulos interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Ora, os escribas diziam isso porque está escrito lá no Antigo Testamento, né? Mas, Elias tem que vir, né? Os escribas falam, Senhor Jesus, que Elias tem que vir primeiro. Agora Jesus vai explicar para eles. Vamos ver aqui a partir do versículo 11. Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Então ele está colocando o quê? No futuro. Só que quando Jesus deu essa declaração, João Batista já tinha sido decapitado. Então, quando ele diz assim, Elias virá, ele está jogando Elias para onde? Antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da segunda vinda. Mas aí no verso seguinte ele diz assim: eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falavam a respeito de João Batista. Então ele virá, mas ele já veio. Então, quem foi que veio? O Elias que veio, quem foi? João Batista. Mas agora tem um outro que virá antes do grande e terrível dia do Senhor. Estão compreendendo? Irmãos, eu me debrucei com oração para poder estudar isso aqui. Porque isso aqui é muito importante para nós como adventistas do sétimo dia. É muito importante. A gente deveria trabalhar bem isso aqui, sabe? Porque isso é muito importante. Mateus capítulo 11, versículo 14. Vamos voltar um pouquinho aqui para Mateus 11, 14. Mateus 11, verso 14. Nós vamos começar agora sobre a identificação. Mateus 11, 14. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Jesus está falando de quem? João Batista. Ele é o Elias. Vocês, discípulos, querem saber quem é o Elias que estava para vir, que os rabinos disseram? É João. Ele é o Elias que estava para vir. Então, aqui nós temos a identificação feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver também a identidade missiológica, a missão dele, em João capítulo 1, versículo 21.
João 1, 21. Então, lhe perguntaram. Agora, irmãos, esse texto aqui é tremendo. Prestem atenção e pensem no que eu li daquilo que a irmã White falou sobre ela mesma, tá? Veja só. Então lhe perguntaram, quer dizer, perguntaram para João: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não, sou. Parece uma contradição, né? Ele está dizendo que ele não é o Elias literal. Ele veio na missão de Elias, mas ele não é o Elias literal. Quem és então? És Elias? Não sou. És tu profeta? Ora, João Batista foi o maior de todos os profetas, mas como é que ele responde? Não sou. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, os que haviam sido enviados eram entre os fariseus e perguntaram: então, por que batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com fogo. Então, o que ele está dizendo? O quê? Eu sou aquele que aplana o caminho do Senhor. Eu sou o mensageiro do Senhor, eu sou mais do que profeta. Ele é mais do que profeta. Ele prepara o caminho para que Jesus seja recebido na sua primeira vinda. Muito, muito, muito interessante quando a gente observa. Vamos agora continuar nos alongando para descobrir a missão de João e também a sua identidade em Marcos, no capítulo 9, versículos de 11 a 13. Marcos 9, 11 a 13. Marcos 9, 11 a 13. Vamos caminhando, vamos caminhando. Você conseguir me acompanhar tanto melhor, não é? Marcos 9, 11 a 13. E interrogaram-nos dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então ele lhes disse: Elias vindo primeiro, preste atenção agora, restaurará todas as coisas. Não está escrito lá em Malaquias que ele deveria restaurar o coração dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais? Restaurará todas as coisas, como pois está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será aviltado. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito. Então, mais uma vez, Jesus está identificando João Batista com o Elias. Agora, irmãos, nós vamos ver, e aqui nós temos muitas passagens para a gente poder analisar. Eu vou convidar vocês para Lucas 7, 24 a 30. Lucas 7, 24 a 30. Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem roupas finas vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim. Que saístes a ver? Um profeta? Sim. E eu vos digo, muito mais do que profeta. Então, para Jesus, João Batista era o quê? Era um profeta? Ele era muito mais que um profeta, porque ele foi o homem que preparou o povo para recebê-lo na sua primeira vinda, ok? Este é aquele de quem está escrito: eis que envio diante da tua face o meu mensageiro. Mensageiro. A palavra, o segredo aí, a palavra mensageiro, é muito mais do que profeta. É aquele que prepara a vinda do Senhor na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Pegou lá, Vitor?
Pegou? Eu me arrepio quando eu penso isso. Eu, quando fui descobrindo isso aqui, eu fui e falei, pai do céu, isso aqui é tesouro puro. Isso é diamante, isso é muito esclarecedor para a cabeça da gente, não é? Mensageiro. Que coisa maravilhosa, irmãos. Sim, muito mais do que profeta. Mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo povo que ouviu, e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Todo mundo tinha que ser batizado no batismo de João. Os fariseus, os saduceus, os essênios, todos eles. Os líderes, quem estivesse realmente aguardando o Messias na sua primeira vinda, tinha que ser batizado por João. Por quê? Porque a mensagem de João, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, era a mensagem presente, era a mensagem do Messias, a mensagem da recepção do Messias. Tinha que passar por um rebatismo. É por isso que nós, que estamos aguardando o Senhor na segunda vinda, e que estamos fazendo uma mensagem restauradora, recebemos pessoas de outras confissões por rebatismo. Mas olha o que está escrito aqui mais adiante, no verso 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Eu vou me rebatizar na igreja adventista, esta seita. Lá em Atos 24, 14 está escrito que Paulo está dizendo, este caminho a que chamam seita, o caminho que eu sirvo, o caminho, a verdade e a vida, que por toda parte é impugnado, todo mundo diz que é seita, todo mundo diz, se afasta deles, eles são uma seita, eles seguem uma tal de Ellen White. Conversa, não sabem o que estão dizendo. Eu vou ser batizado por João Batista, aquele indivíduo vestido com pelo de camelo, que come mel silvestre, que vive no deserto. Eu, um fidalgo, um fariseu, ser batizado por um João Batista do deserto. A coisa é séria, irmãos. Séria. Naquele grande dia, muitos líderes vão ter que enfrentar o trono branco e vão ter que ouvir a palavra, eu não conheci você porque você foi orgulhoso, você não se debruçou para aprender o que está escrito na palavra, você atacou a minha mensageira, você atacou meu mensageiro. Sério isso, muito sério. Lucas capítulo 1, de 15 a 17 agora, vou voltar um pouquinho. Lucas 1, de 15 a 17. E aqui nós temos tantos textos. Aqui, deixa eu ver que horas tem. Tem muita passagem bíblica para a gente ver aqui. Essa parte aqui, quem gosta de estudar profecia, quem gosta de estudar a Bíblia, essa parte vocês vão vibrar. Vocês vão vibrar. É muito, muito, muito interessante. Lucas 1, a partir do versículo 15. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. O que você vê aqui? Mensagem de quê, irmão? De saúde. Mensagem de temperança. João Batista pregava a mensagem de saúde na sua época, a mensagem de temperança. Não bebia bebida alcoólica, não se intoxicava, se vestia de forma diferenciada. Verso 16, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus,
17. Irá adiante do Senhor no espírito, olha aqui agora, no espírito e poder de Elias, não no próprio Elias, não era o próprio Elias, mas no espírito e poder de Elias, na sua missão. Para quê? Para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Tá? Então, vamos lá. Nós vamos ver parte por parte, tá? Parte por parte. Ô, Cláudio, você vai ler Êxodo 12, 12. Marcos Félix, 1 Crônicas 22, 12. Tá? Viu, Marcos? Leia para mim Provérbios 9, verso 10. Provérbios 9, 10. Neemias, capítulo 9, 26. Neemias 9, 26. Pastor, leia Levítico 19, 35 a 37. Márcio, leia para a gente Deuteronômio 4, 8. E a sua esposa, Oséias 14, 9. Agora, a última, eu já vou para ela, eu mesmo vou avisar para vocês, eu vou para essas passagens, tá? Olha, arrazoem agora comigo, porque isso aqui eu fiz um arrazoado no texto, mergulhei no texto e fui pedindo orientação do Espírito Santo, para o Espírito Santo me ajudar a montar isso aqui, para a gente poder ter uma visão ampla, tá? Muito bem. Primeiro ponto aqui, vamos lá. Para converter o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos pais. Vamos para Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo 20, 12. Olha que coisa interessante, como é que tanto o trabalho de João Batista quanto o trabalho de Ellen White é em torno da lei divina, aquela lei que foi recusada, vilipendiada e atacada por Lúcifer lá no céu. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Então, como é que ele iria fazer para converter o coração dos pais aos filhos? Eles deveriam obedecer ao mandamento que diz: honra teu pai e a tua mãe. Leva de volta a palavra do Senhor. Converter os desobedientes à prudência dos justos. Não, converter os desobedientes à prudência. 1 Crônicas 22, 12. Que o Senhor te conceda prudência e entendimento, para que quando regeres sobre Israel, guardes a lei do Senhor. Opa, a prudência é o quê? Guardar a lei do Senhor. Foi a mensagem para Salomão. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Conhecer o santo é ter entendimento. Exatamente, temer ao Senhor. Quem teme ao Senhor, obedece ao Senhor. Agora, ele vai levar os desobedientes, não é? A serem obedientes. Como é que vai fazer isso? Neemias 9, 26. Aqui na frente, Neemias 9, 26. Só um pouquinho, irmã. Está vindo aqui o microfone. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltasses para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Desculpe, lê de novo, mas põe o microfone perto da boca assim. Mas o teu povo se revoltou e te desobedeceu. Eles viraram as costas para a tua lei. Mataram os teus profetas que os avisaram e lhes disseram que voltassem para ti. O teu povo te insultou muitas vezes. Então, o que faziam os profetas? Chamava de volta, chamava obediência. Eles mataram os profetas, recusaram os profetas, mas trazer de volta. Agora vamos ver. Falamos da prudência, trazer os desobedientes à prudência dos justos. Levítico 19, 35 a 37. Justos. Levítico 19, 35 a 37.
Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pedras justas, efa justa e justo in tereis. Eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Pelo que guardareis todos os meus estatutos e todos os meus juízos, e os cumprireis, eu sou o Senhor. Então, quando eu cumpro todos os juízos, os estatutos de Deus, o que acontece comigo? Eu me torno uma pessoa justa. Eu não vou ter balança enganosa. Eu não vou enganar o meu próximo, não vou deixar de pagar o meu aluguel, ou vou acharcar o meu funcionário, ou vou vilipendiar o governo. Eu não vou pegar emprestado com a intenção de não devolver. O que é o justo aqui? Quem é esse? É aquele que guarda os princípios da lei de Deus. Vamos lá, Deuteronômio capítulo 4, verso 8. Deuteronômio 4, 8. E qual a grande nação que tenha leis e preceitos tão justos como esta lei que eu vos estou apresentando nesses dias? Qual é o povo? Qual é o povo que tem esses preceitos justos? Quem tem esses preceitos justos? Nos dias de hoje, qual é a instituição que tem esses preceitos todos inteirinhos, que procura observar os preceitos todos inteirinhos? Quais? Quais as instituições? Dê o nome delas. Vamos lá, Oséias 14, 9, que é um texto que eu gosto muito, Oséias 14, 9. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Os justos andarão nessas coisas. São aqueles que guardam os princípios da lei de Deus. Mas os transgressores vão cair. Eles não vão nem entender. Ah, vocês são legalistas. Vocês guardam uma lei aí que é obsoleta. Espera aí, gente. A gente guarda? Não. Nós fomos alcançados pela graça de Cristo. E essa graça nos impulsiona a não fazer coisas condenadas pela lei. Eu tenho a minha esposa, eu não vou olhar para a mulher do outro. Você está compreendendo? Eu vou me contentar com o meu soldo, eu não vou falar mal do meu próximo, porque a lei me condena, porque eu sou salvo pela graça, eu posso fazer essas coisas, mas que disparate é esse? Então, as mensagens que o Senhor Jesus Cristo passou para Ellen White é exatamente para poder fazer com que o povo se alinhe com os princípios da sua lei, assim como João Batista fez a mesma coisa. João Batista veio para preparar um povo para receber Jesus na primeira vinda. Ellen White foi enviada para preparar um povo para receber o Senhor Jesus na segunda vinda. Ambos são chamados de quê? Mensageiros do Senhor. É menor do que profeta, Cláudio? É menor? Não. É o quê? Maior. É menor ou é maior? Maior. Oh, é menor ou é maior? Maior, irmãos. Agora, a gente está vivendo um grande problema. Um grande problema. Se Deus mandou cartas para mim através da sua mensageira, e eu não leio essas cartas, eu não estou sendo negligente com os escritos dela. Eu estou sendo negligente com a mensagem de Deus para mim. E hoje nós estamos vivendo uma igreja, infelizmente, muito fragmentada, utilizando uma modalidade de ser completamente diversa em relação àquilo que Deus projetou para ela, porque o povo não lê o Espírito de Profecia, não atende o Espírito de Profecia. Nós temos diretrizes para alimentação, para vestuário, para música, para educação, tudo, e nós não estamos atendendo. Pois não, pastor? O microfone para o pastor tem... Anjo, exatamente.
Malak. Malak é anjo e também é traduzido por mensageiro, Malak. E em grego é angelos, que tem as duas traduções. É isso mesmo. Esse mensageiro é um anjo de Deus na terra. É fantástico. E agora a última aqui, habilitar. Eu não sei, eu vou tentar reduzir. Eu tenho 6 minutos, eu vou tentar reduzir em 6 minutos, tá? Para ninguém sair daqui antes da hora, porque senão não vai pegar tudo, né? 1 Coríntios, capítulo 1, de 4 a 8. 1 Coríntios 1, de 4 a 8. Habilitar um povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Só essa mensagem que eu vou apresentar para vocês aqui daria para a gente fazer uma outra exposição inteirinha, mas eu vou tentar resumir. Um dia a gente pode voltar para falar só sobre essa parte aqui, né? Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto. Eu queria lembrar para vocês uma coisa, irmãos. 1 Coríntios 1, de 4 a 8. A igreja de Corinto era uma igreja extremamente defectiva. Era uma igreja que tinha problema de má compreensão do dom de línguas. Era uma igreja que teve um rapaz lá que teve relações sexuais com a própria esposa do pai dele. Não era mãe dele, era a esposa do pai, era o segundo casamento. Era uma igreja cheia de problema, a igreja de Corinto. Aí Paulo escreve para essa igreja logo no início assim, vamos lá. Verso 4, sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando, presta atenção nessa palavra aguardando, sublinhem, aguardando vós a revelação, sublinhe a palavra revelação, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim para serdes irrepreensíveis, sublinha a palavra irrepreensíveis, no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é o dia de nosso Senhor Jesus Cristo? Dia da sua vinda. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse texto, embora tenha sido escrito para os coríntios, ele não está diretamente relacionado para os coríntios. Coríntios é de uma forma indireta, porque os coríntios, eles não estariam vivendo no dia da volta de Jesus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque lá na segunda carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele começa a dizer, olha, com respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo, vocês não deixem enganar, porque o Senhor Jesus não virá antes que seja revelado o homem do pecado, vem o afastamento da fé, que é a apostasia. Então, Paulo estava dizendo que Jesus não voltaria nos seus dias na segunda vinda. Então, essa carta aqui não é para os coríntios, mas para aqueles que estariam vivendo quando Jesus voltasse. Ok? E eu vou mostrar para vocês aqui, leiam comigo 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa irrepreensão é um povo... O que é um povo irrepreensível? É um povo que não precisa de repreensão. Qual é o povo que não precisa de repreensão? É o povo que guarda os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Então, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que este povo que aguarda a volta de Jesus, para ele não vai faltar nenhum dom, porque eles vão ter o testemunho de Cristo. O que é o testemunho de Cristo? É o testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? É o espírito de profecia. Aí ele diz assim, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando. A palavra aqui, aguardando, é apekdekomai, significa receber alguém que está chegando.
ok? E a palavra revelação aqui é apocalipse, que é utilizada para a volta de Jesus, revelação quando ele vier nas nuvens dos céus. Então ele está falando exatamente que nesse período ele teria um povo que irrepreensível. O que é um povo irrepreensível? E eu vou terminar essa passagem aqui com Malaquias, capítulo 4, verso 4. Malaquias 4, verso 4. Vamos lá para o povo irrepreensível. Voltando aqui para Malaquias, capítulo 4, verso 4. E o único texto em todo o Antigo Testamento em que só existem dois objetos que são tratados dessa forma. Normalmente na Torá, no Antigo Testamento, ele diz assim, faça isso ou não faça aquilo. Só tem um mandamento que diz assim, lembra-te, qual é? Qual é? Lembra-te do dia do sábado. Agora eu vou mostrar para vocês que tem um outro mandamento que começa com lembra-te. Malaquias 4, verso 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel a saber estatutos e juízos. Amém? Quem é que está lembrando, irmãos, hoje em dia, de uma lei esquecida, que é chamada de lei antiga? É o povo que está se preparando para a volta do Senhor Jesus, esse povo para o qual não falta nenhum dom, que deve aferir a sua vida pelos mandamentos de Deus, que vai se lembrar desses mandamentos, vai viver esses mandamentos e vai influenciar as pessoas. Então vejam, irmãos, de uma certa forma, todos nós somos Malaquia, todos nós somos Malaqui, todos nós somos os mensageiros de Deus, todos nós somos o anjo de Deus, o terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo. Só que, como um povo do advento, nós devemos nos lembrar que nós temos diretrizes a cumprir, que nós temos uma missão a desembaraçar, e que nós não podemos ser igual a todo mundo. Deixem eles serem como eles quiserem, mas vamos, irmãos, continuar firmes pelo que é direito, firmes nos princípios. Não vamos deixar cair isso da nossa vida. Vamos continuar levantando a bandeira da verdade. Não vamos imitar o mundo. Se alguém aqui está fazendo isso, pare e lembre-se que você é um adventista do sétimo dia. É alguém que está se preparando para a volta do Senhor. Enquanto o nosso grupo canta, aqueles que quiserem fazer este pacto de renovar a sua experiência com o Senhor, de fazer reformas, de se preparar para a volta do Senhor, você se levante. Se levante e diga assim, Senhor, eu quero ser um Malaqui, eu quero ser um Malaquias, eu quero ser um mensageiro, eu quero ser um anjo que prepara a mim mesmo, a minha família, meus amigos, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, todos para a segunda vinda do Senhor. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Som. Somos peregrinos em jornada, à nossa frente muitos outros vão, unindo-se aos fortes, encorajando os fracos. Suas vidas são exemplos vivos de Deus e seu amor. Seu amor, olhares que nos cercam, observando estão. Sigamos a jornada com vigor. Eles que passaram, seu exemplo nos deixaram.
rocha da verdade está agora em nossas mãos. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe em nossa vida intensa como a luz, e o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Pouco tempo, vidas vêm e vão, os planos e os sonhos vêm ao chão, para que nossos filhos sigam ideais que nos inspiram, precisam do exemplo do serviço e do amor. Todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe em nossa vida intensa como a luz, e o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz, vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Brilhe em nossa vida intensa como a luz, que o nosso caminhar possa demonstrar que a força que nos move vem da cruz. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Possam todos que nos seguem ver Jesus em nós. Muito obrigado pela música. Eu vou pedir a vocês para sentarem um pouquinho. Eu vou contar uma pequena história de 2 minutos para vocês. No ano de 1891, a senhora White foi enviada para a Austrália pela Associação Geral. Ela foi mandada para a Austrália para começar o trabalho adventista na Austrália. Aliás, o trabalho já tinha começado, mas precisava de um avanço e ela foi para lá. E logo no início, então, daquela década de 1890, assim que ela partiu para a Austrália, apareceu uma moça chamada Anna Phillips, lá em Battle Creek. E ela dizia que estava recebendo visões de Deus, que Deus estava dando mensagem para ela. E ela começou a escrever testemunhos para as pessoas da igreja. O pastor Alonzo Jones começou a comparar as mensagens de Anna Phillips com de Ellen White e falou: olha, mas é tudo igual. O estilo, o teor das mensagens. Ora, já que Deus mandou a sua mensageira para a Austrália, quem sabe ele não está chamando uma outra mensageira para ficar com a gente aqui, já que aqui é a sede da igreja. E ele foi para o tabernáculo de Battle Creek, um tabernáculo que cabia 2.000 pessoas. Ele pegou os escritos de Ellen White e de Anna Phillips e começou a comparar estilo, o modo de se expressar, tudo. E falou: irmãos, vamos recebê-la como profetisa, porque a nossa profetisa foi para a Austrália e fez até apelo. Aquilo criou um certo burburinho, as pessoas não foram embora, ficaram reunidas em grupo comentando sobre aquilo.
Algumas pessoas não acharam que tinha nada parecido, outras rejeitaram, outras aceitaram, foi aquela coisa. Quando foi no domingo de manhã, o pastor Alonso Jones passou pela Review Herald, trabalhava lá, e ali havia uma sucursal do governo. Ele perguntou para o rapaz do Correio, uma sucursal do Correio. Ele perguntou para o rapaz do Correio, escuta, tem alguma correspondência para mim? Tem sim, tem uma aqui da Austrália. Quando ele pegou um envelope grande, vinha endereçado para ele o nome do remetente, Ellen White. Ele ali mesmo abriu, sentou no banquinho que tinha perto ali do guichê e começou a ler aquela carta. A carta tinha saído da Austrália 1 mês antes, porque naquela época levava 1 mês para o navio ir da Austrália aos Estados Unidos. A carta tinha saído 1 mês antes. Ele abriu a carta e na carta ela dizia assim: Pastor Alonso, quem foi que autorizou o senhor a dizer isso, isso e isso ontem no tabernáculo de Battle Creek? Quem autorizou o senhor a criar confusão na cabeça do povo de Deus? Porque o senhor não chamou Anna Phillips. E começou a reprovar, disse tudo o que tinha acontecido, falou que ele tinha falado. Ele ficou estatelado lendo aquela carta, porque a carta tinha saído 1 mês antes da Austrália. Aí apareceu ali para colocar uma correspondência o pastor Oscar Tate, que era um companheiro dele que trabalhava ali também. Aí ele falou: oi, Oscar, tudo bem? Tudo bem. Você estava ontem lá no tabernáculo? Ele estava. Você assistiu a minha mensagem? Assisti. Vem cá, senta aqui do meu lado, leia isso. Aí o pastor Oscar pegou, leu o material, e aí o próprio Alonso perguntou assim: quem poderia dizer com 1 mês de antecedência o que eu ia pregar, até antes mesmo de eu ter planejado pregar? Quem, se não Deus? Quem poderia colocar na mente de uma pessoa, a quilômetros de distância daqui, as coisas que eu falaria e me remeter com tempo de antecedência e chegar aqui hoje de algo que eu fiz ontem? E ele falou: você sabe, Alonso, Deus usou a sua profetisa para lhe chamar a atenção, porque você cometeu um grande erro. No sábado seguinte, o pastor Alonso Jones, ele foi até o tabernáculo de Battle Creek e ele desfez tudo aquilo que ele tinha desfeito e disse assim: irmãos, nós temos que dar credibilidade à palavra do Senhor e não duvidar. E ele então se desculpou com a congregação e disse: continuemos crendo no espírito de profecia que Deus enviou para a sua igreja. Então vamos ficar em pé, irmãos, e vamos orar, vamos pedir a bênção de nosso Deus. Elevado Pai, nobríssimo Senhor nosso Deus, que toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Sabemos da importância de Moisés, de Enoque, de Elias, de Isaías, de Jeremias, de Daniel, Ezequiel e Malaquias. Sabemos da importância do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, de Tiago e João, mas eles são apenas servos Teus. João Batista foi apenas um servo Teu. Ellen White foi apenas uma serva Tua. Toda a honra, toda a glória, todo o esplendor é para o Teu nome. No entanto, Senhor, Tu disseste que nós, como Teus filhos, devemos receber aqueles que Tu nos envias. Ajuda-nos a termos, ó Deus, uma mente sadia, fé suficiente para acreditar naquilo que Tu envias para nós. Cubra, Senhor Deus, a Tua igreja com o poder do Teu Espírito Santo. Nós Te rogamos humildemente, no nome maravilhoso, sagrado e esplendoroso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome de nosso Deus. Que Deus abençoe esta congregação. Amém.
Jesus. Jesus.